Mineralocorticoides, glicocorticoides. Só de falar mineralocorticoide e glicocorticoide já tá travando sua língua? We're so screwed if it's the Demogorgon. It's not the Demogorgon. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os hormônios adrenocorticais, mineralocorticoides, glicocorticoides, aldosterona, cortisol, e até o final do vídeo você vai entender exatamente qual é a função de cada um no nosso organismo. Então, se você gostou do tema e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like que isso me ajuda muito, busca lá o seu café e é só esperar a vinheta. I have you. As glândulas adrenais ou suprarrenais, como o próprio nome já diz, estão localizadas acima dos rins. Elas são divididas em duas partes, a medula e o córtex. A medula compõe 20% da glândula, que secreta as catecolaminas adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios estão intimamente ligados ao sistema nervoso simpático, então seus efeitos serão discutidos em um vídeo específico sobre o sistema nervoso simpático. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o córtex da adrenal, que secreta os hormônios corticosteroides, que são os mineralocorticoides e os glicocorticoides. Os mineralocorticoides afetam especificamente os eletrólitos, ou seja, os minerais, e por isso é que recebem esse nome. E os glicocorticoides afetam a concentração sanguínea de glicose e também têm um papel importante no metabolismo de proteínas e gorduras, além de um papel importantíssimo anti-inflamatório. Além dos mineralocorticoides e dos glicocorticoides, a glândula também secreta hormônios androgênicos, que possuem efeitos orgânicos masculinizantes. Além da divisão entre medula e córtex, o córtex da adrenal ainda se divide em três partes: a zona reticular, a zona fasciculada e a zona glomerulosa. A medula secreta as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. As zonas reticular e fasciculada secretam o cortisol, que é o principal glicocorticoide, e os hormônios androgênicos, e a zona glomerulosa secreta a aldosterona, que é o principal mineralocorticoide. A aldosterona é responsável por 90% das atividades dos mineralocorticoides, e o cortisol é responsável por 95% das atividades dos glicocorticoides. Você já deve ter ouvido falar em cortisona ou prednisona. Elas são substâncias sintéticas, ou seja, são sintetizadas em laboratórios, e elas imitam os efeitos do cortisol. Agora que nós já fizemos essa divisão dos hormônios adrenocorticais em mineralocorticoides e glicocorticoides, onde a aldosterona é o principal mineralocorticoide e o cortisol é o principal glicocorticoide, nós vamos falar sobre os principais efeitos do mineralocorticoide aldosterona. A aldosterona aumenta a reabsorção renal de sódio e a secreção de potássio, que é excretado na urina, e isso mantém a nossa homeostase. Porém, se por algum motivo nós tivermos um excesso de aldosterona no nosso organismo, isso pode levar a três resultados principais: aumento do volume do líquido extracelular e da pressão arterial, pois quando ocorre reabsorção de sódio nos túbulos renais, ocorre absorção osmótica de água equivalente, aumentando assim o volume do líquido extracelular e, consequentemente, da pressão arterial. Ocorre intensa perda de potássio na urina, que é chamada de hipocalemia. Isso vai levar a uma fraqueza muscular generalizada, pois vai ocorrer uma mudança no potencial elétrico da membrana, de nervos e de músculos. E se você quiser aprender um pouco mais sobre potencial elétrico, é só clicar aqui em cima. E a terceira consequência do aumento da aldosterona no organismo é a secreção aumentada de íons hidrogênio, levando a uma alcalose do nosso organismo. Mas e se eu tiver falta de aldosterona no meu organismo? Aí os efeitos serão todos o contrário. Aumento da secreção do sódio, levando a uma diminuição do volume do líquido extracelular, retenção de potássio ou hipercalemia, levando a grande toxicidade cardíaca, e grande retenção de íons hidrogênio, levando a uma acidose metabólica.
Então é bom que os nossos níveis de aldosterona estejam sempre dentro do normal, nem muito acima e nem muito abaixo. A secreção da aldosterona é controlada de acordo com a concentração dos íons potássio e sódio e também da angiotensina 2, além de também ser regulada pelo ACTH, hormônio adrenocorticotrópico, que é secretado pela hipófise anterior. Mas e o cortisol, o glicocorticoide? Quais são os efeitos do cortisol no nosso organismo? No metabolismo dos carboidratos, ele estimula a gliconeogênese, que é a formação de glicose, e reduz a utilização das células dessa glicose pela diminuição da translocação do GLUT4 até a membrana, que é o transportador de glicose do sangue para a célula. Esse mecanismo tem o seu papel desejável, porém, quando a concentração de glicose sanguínea aumenta muito e não consegue entrar na célula, isso pode ser prejudicial e é chamado de diabetes adrenal. No metabolismo das proteínas, o cortisol reduz o depósito de proteínas em quase todos os tecidos, pois ele reduz a atividade do RNA mensageiro e, consequentemente, da síntese de proteínas. E se você quiser saber um pouco mais sobre síntese de proteínas, é só clicar aqui em cima. Isso vai levar à fraqueza muscular e osteoporose, por redução da deposição de proteínas nos tecidos ósseos. No metabolismo da gordura, o cortisol mobiliza os ácidos graxos do tecido adiposo, assim como também mobiliza os aminoácidos do tecido muscular, e aumenta a concentração de ácidos graxos livres no plasma. Apesar do cortisol mobilizar os ácidos graxos do tecido adiposo, o excesso de cortisol pode levar à obesidade, com o acúmulo de gordura no tórax e na cabeça, que é chamado de face em lua cheia. O cortisol também é muito importante na resistência ao estresse e à inflamação. Qualquer estresse, seja ele físico ou mental, aumenta os níveis de cortisol no nosso sangue. Ele tem um efeito anti-inflamatório muito potente, pois ele estabiliza as membranas dos lisossomos, ou seja, as enzimas proteolíticas que estão dentro dos lisossomos ficam mais difíceis de serem liberadas. O cortisol também reduz a migração de leucócitos para a área inflamada e a redução de fagocitose de células lesionadas, além de suprimir o sistema imune, reduzindo a reprodução de linfócitos T. Como você viu, o conteúdo da aula de hoje é bem denso, e eu garanto que ele é bem mais complexo do que isso, pois eu trouxe uma visão geral dos hormônios adrenocorticais. Caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, eu recomendo a leitura do capítulo 78 do livro Tratado de Fisiologia Médica, do Guyton e Hall. Agora que você já viu esse vídeo, a leitura do capítulo vai ficar bem mais tranquila. Ficou com dúvidas ou tem alguma sugestão? Deixe aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu agradeço sua companhia e te vejo no próximo vídeo. Até mais!